Caríssimos fiéis, nós estamos então no quarto domingo do Advento, que nós poderíamos muito bem chamar de domingo Orate, pelas primeiras palavras do introito. E palavras estas que nós ouvimos na Sagrada Liturgia reiteradas vezes nos últimos dias e que nós ouvimos nos cânticos de Advento ao longo de todo esse tempo. E quais são essas palavras? Orate ceri desu per nubes pluant iustum, aperiator terra et germinet salvatorem. Que os céus derramem o orvalho e as nuvens chovam e a terra se abra e brote o Salvador. Notemos, meus caros, que essa palavra que identifica a missa de hoje, Orate, e que dá o nome também para a missa de Nossa Senhora no tempo do Advento, e que é reiterada nos introitos da liturgia das quatro têmporas, é um imperativo, é uma ordem, Orate. Derramem o orvalho. Poderíamos dizer orvalhem, se houvesse essa palavra em português. Mas por que essa ordem? E por que orvalho? Aqui nós devemos retomar o episódio da vida de Gideão. No 6º capítulo do livro dos Juízes, nós temos o relato de quando os israelitas haviam sido entregues aos seus inimigos, logo após adentrar a terra prometida, e foram entregues, mais uma vez, por castigo de Deus, por causa de sua infidelidade. Deus os entregou a 7 anos de perseguição por parte dos seus inimigos, os madianitas. Ao que um anjo do Senhor, eventualmente, veio a um jovem fazendeiro chamado Gideão. Ele diz essas palavras que nos soam familiares: salve, o Senhor está contigo. Mas a semelhança com a anunciação da parte do anjo Gabriel acaba por aí. Afinal, ouvindo essas palavras, Gideão fica perturbado, mas perturbado por considerar essas palavras como paradoxais. Afinal, estão eles sendo perseguidos. Como é que o Senhor pode estar com eles? Como podes dizer que o Senhor está conosco? Pois temos sido perseguidos por 7 anos, temos sido deixados para morrer. Onde está o Senhor que nos tirou do Egito? Onde está aquele que nos fez atravessar o deserto ilesos até a terra prometida? Por que o Senhor nos deixou? Justamente ele está mais atribulado pelas perseguições que os israelitas sofrem do que confiante no auxílio poderoso do Senhor. E o anjo lhe responde dizendo: ó valente guerreiro, o que é uma denominação bastante curiosa para um jovem fazendeiro. Ó valente guerreiro, tu conduzirás o povo de Deus à vitória contra os madianitas. E então, Gideão oferece um sacrifício a Deus, volta o anjo
e diz: se tu és do Senhor, dá-me este sinal. Ele pega um velo e o coloca no chão. O velo é a lã que se tira da ovelha após um ano. É um monte de lã oriundo da mesma ovelha. Então ele pega este velo, coloca no chão e diz: se tu és do Senhor, faça acontecer que apenas este velo receba o orvalho do céu e todo o resto permaneça seco. E assim aconteceu. Somente o velo de lã, o monte de lã oriundo de uma ovelha, recebeu o orvalho do céu durante a noite e todo o resto permaneceu seco. E assim aconteceu. E depois ele disse mais uma vez: Senhor, se tu és de Deus e tu nos libertarás dessa vez, deixa-me colocar o velo e que toda a terra seja saturada com orvalho e o velo fique seco. E assim aconteceu. Toda a terra recebeu orvalho, o velo de lã permanecendo seco. E a partir daquele momento, Gideão, pequeno fazendeiro, se tornou um guerreiro e manifestou ao Senhor a sua própria humildade, dizendo: como é possível que eu possa ser um guerreiro, pois que estás me pedindo, por que estás me pedindo para fazer isso? Sou da menor das tribos, da tribo de Manassés, e sou o menor em toda a casa de meu pai, e meu nome é Gideão. Mas então, o que significa esse nome? Por que ele diz isso? Gideão significa aquele que é tosquiado, aquele que recebeu a tonsura, que teve justamente a lã retirada. E isso tem tudo a ver, o seu nome, que significa tosquiado, tem tudo a ver com a ação que ele acabou de fazer. Afinal de contas, o que ele está fazendo é colocar esse velo, que é uma ovelha tosquiada, para receber o orvalho de Deus. Este velo é o resultado da ovelha que foi tosquiada. Este velo de lã é ele, é o próprio Gideão, que vai receber o orvalho. Mas então, o que significa o orvalho? Como dizem os pais da igreja, é sinal, é símbolo evidente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, um sinal do poder de Deus. E assim podemos interpretar as palavras de Gideão como sendo um pedido para que Deus lhe enchesse de sua graça, que lhe enchesse de seu poder. É como se Gideão dissesse: enchei-me de vossa graça, enchei-me de vosso poder, a mim que sem vós seria inútil, assim como o velo tosquiado de um cordeiro, e então irei diante de ti. Fortalecei-me com a vossa graça, dai-me o vosso poder, e assim poderei de fato lutar contra os vossos inimigos. E assim poderá Deus encher todo o resto de Israel com a mesma graça, com o mesmo poder, com o mesmo orvalho que havia sido dado então a Gideão, ao velo.
recebendo a graça e o poder de Deus, ele poderá marchar diante de Deus, enfrentar os seus inimigos, então encher todo o resto de Israel com a mesma graça que lhe havia sido dada. Primeiramente, ele recebe o orvalho para que então todo o resto da terra, em torno do velo, em torno dele, receba o orvalho de Deus. E é justamente isso que clama a nossa Santa Madre Igreja na liturgia do Advento. Orate, que desça o orvalho, que o orvalho que desceu sobre a terra fértil desça também sobre nós. E o orvalho desceu em primeiro lugar ontem. O orvalho que desceu sobre o velo de Gideão foi o orvalho natural, foi a água, as gotículas de água que descem sobre a terra à noite e são visíveis pela manhã. O orvalho divino desceu em primeiro lugar no seio puríssimo de Maria Santíssima. O orvalho divino desceu na encarnação. Então, o que a Santa Romana Igreja pede, Orate Coeli Desuper, que o orvalho que desceu sobre a terra fértil da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça agora sobre nós. Mas por que a encarnação no seio de Nossa Senhora é associada ao orvalho? Por que orvalho? Porque na conceição do Filho de Deus, no ventre bendito de Maria, quando ela estava tecendo este velo ao redor do corpo de nosso bendito Senhor, dando-lhe a carne a partir da sua própria carne, o Senhor veio como orvalho. Ele veio silenciosamente, suavemente, sem estrondo, sem nenhuma pompa mundana. Ele veio quando ninguém podia ver, ninguém podia sentir e ninguém podia sequer falar sobre este acontecimento. Trata-se de uma vinda, de um advento extremamente silencioso, mas extremamente poderoso. Pois desse orvalho divino que desce sobre a terra, brota o próprio Salvador, Deus feito carne. Então nós devemos pedir com a Santa Igreja que, como ele nasceu na terra fértil, que era o seio de Maria Santíssima, ele nasça também em nós por meio da graça, que também é silenciosa, suave, discreta, mas nos dá uma vida eterna. É justamente este o clamor de nossa Santa Madre Igreja, nos cânticos e nas palavras que pedem a descida do orvalho divino sobre a terra que é a nossa natureza. E é por isso que Nossa Senhora tem sido chamada pela Santa Madre Igreja ao longo da história de velo de Gideão, velos gideones.
Claro, Gideão não tinha como antever a grandiosidade do cumprimento de seu pedido na encarnação do Salvador no seio puríssimo de Maria. Mas sendo ela o velo de Gideão, a lã tosquiada e cheia de orvalho, é por isso que na noite de Natal os anjos anunciam primeiramente aos pastores a boa nova do nascimento do Salvador. Pois que são pastores que poderiam reconhecer o cordeiro tosquiado quando o vê. O cordeiro que se encontra nos braços de sua Santíssima Mãe. E assim, meus caros, no meio de qualquer tribulação, no meio de qualquer dificuldade, sofrimento e adversidade, peçamos e esperemos o orvalho, peçamos a graça de Deus para nós, que ela desça em nossa terra, que ela desça em nossa alma. Peçamos justamente a graça, peçamos o orvalho divino, pois que é o orvalho divino que nos vai dar a vitória. Deus não age segundo os nossos meios e planos mundanos. O que Deus nos promete não é uma vitória retumbante segundo o mundo. O que Ele nos assegura é o orvalho suave e poderoso de Sua graça, se nós o pedirmos. E é esse orvalho que nos conforta, nos fortalece de forma suave, discreta e silenciosa, que nos vai dar a vitória sobre os inimigos de Deus e da nossa alma. Vitória que sim, pode ser estrondosa e retumbante, como foi a vitória de Israel sobre os madianitas, mas que depende, em primeiro lugar, de um pedido humilde, silencioso e discreto, como foi o pedido de Gideão. E assim como tudo no Antigo Testamento era prefiguração do Novo, tendo seu cumprimento no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, também toda batalha que enfrentamos só será vencida através da Imaculada, pois que é a ela que foi dado o poder de esmagar a serpente. É ela que se associou perfeitamente à paixão de seu divino Filho, sendo ela a corredentora, pois é ela que nos deu a própria graça, o autor da graça, sendo assim a medianeira de todas as graças. Como nós consideramos o nome de Gideão, que ele próprio apresentou ao anjo para identificar quem ele é, consideramos o nome santíssimo de Maria. O nome de Maria significa aquela que é bela, aquela que é plena em sua beleza. Afinal, Nossa Senhora recebeu a plenitude da graça e por isso o anjo Gabriel, ao vê-la, fez aquilo que fazem todas as milícias celestes, conforme nos diz o livro do Cântico dos Cânticos. Quem é esta? Quem é esta? Por 3 vezes o livro do Cântico dos Cânticos pergunta: quem é esta? Quis est ista? Como se os anjos quisessem ouvir do Altíssimo o nome de Maria. Quem é esta que avança como a aurora? Como se
eles quisessem ouvir o nome santíssimo de Maria. E é o que diz São Gabriel Arcanjo: Ave, plena de graça, o Senhor é contigo. Ave, plena de beleza, plena de graça. Os anjos exultam de alegria diante de Maria Santíssima por ser ela quem deu a mais perfeita resposta de amor ao amor divino. Nós podemos adicionar a questão do Cântico dos Cânticos: quem é esta que avança como a aurora? Quem é esta que avança assim? Quem é esta alma humana que tem mais amor por Deus do que o conjunto de toda a criação, de toda a corte celestial, de todos os querubins, serafins, tronos, dominações e potestades? Que tem mais amor do que todos os anjos e santos que existiram e jamais existirão? Quem é esta que amou tanto assim a Deus? E assim todos os anjos se rejubilam com o nome de Maria, por verem Deus sendo honrado, crido, obedecido, enfim, amado como Ele merece ser amado pela sua criação. Com que notável pureza, com que coração imaculado, puro e virginal, Deus é amado no coração de Maria Santíssima. Nossa Senhora se doou inteira, de forma indescritível a Deus. E de tal forma, seu nome está envolto em um inefável mistério, escapando à nossa percepção humana limitada e frágil, que o seu nome é justamente uma consolação para toda a criação. Por essa razão, somente no céu nós teremos a plena compreensão do que justamente significa o nome Santíssimo de Maria. Enquanto isso, enquanto cá estamos, meus caros, roguemos a ela que faça de nossa alma um belo terreno, como foi a sua alma, como foi o seu coração, para que também nós recebemos de forma frutuosa o orvalho de Natal, que é o menino Deus nascendo em nossas almas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.